Você já percebeu como às vezes Deus nos chama justamente quando nós estamos mais acomodados? Quando tudo parece estável, seguro, previsível, e é exatamente aí que Ele nos inquieta. E você já parou para pensar por que o chamado de Deus geralmente parece ir na direção contrária do que você planejou? Por que Ele nos arranca da nossa zona de conforto antes mesmo de explicar o que Ele vai fazer? Será que espiritualidade verdadeira acontece quando tudo faz sentido ou justamente quando nada faz sentido? Será que fé é você ter todas as respostas ou confiar mesmo quando as perguntas ainda não estão sendo feitas? No programa de hoje, nós vamos caminhar com Abraão, um homem que foi desafiado a viver a espiritualidade dentro de um contexto completamente desafiador. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito bem, fica aqui comigo, porque agora, olha, nos próximos minutos, nós vamos juntos aqui a palavra de Deus ao Está Escrito para tirar esperança para a nossa vida. Todo mundo precisa, não é mesmo? Às vezes a vida está meio complicada, está meio difícil de você continuar acreditando, mas é exatamente aí que Deus nos encontra, nos levanta e diz assim, ó, pode seguir que eu vou estar do seu lado. Então, olha, esse é o recado para você hoje. Não se esqueça, Deus está com você. Um abraço, eu desejo a graça e a paz do Senhor para você, para a sua família, para os seus projetos pessoais. Que Deus te abençoe sempre, viu? Eu quero falar aqui sobre a esperança, que é a nossa instrutora virtual, a nossa inteligência artificial aqui da Novo Tempo. E o que ela pode te ensinar? Quando a gente olha para a história de Abraão, fica claro que a vida espiritual começa com um chamado, mas ela continua com passos diários. Deus disse assim para ele, olha, sai da sua terra. Mas depois acompanhou cada movimento que ele dava. Ou seja, olhando para a vida dele hoje, comparando com a nossa, talvez o grande desafio não seja ouvir a voz de Deus uma vez, mas continuar ouvindo todos os dias, no meio da correria, no meio do cansaço, das dúvidas, da rotina. E é aqui que eu quero abrir um parêntese muito importante. Muitas pessoas pensam exatamente assim, olha, eu até quero caminhar com Deus, mas eu não sei como começar. Eu queria estudar a Bíblia, mas eu não consigo manter uma constância. Eu sinto que Deus está me chamando, mas eu não sei dar o próximo passo. É o seu caso? Você está aqui no Novo Tempo, passou agora pelo canal, parou aqui no programa Está Escrito, dizendo, eu realmente concordo com isso. Veja, foi por causa desse tipo de necessidade que a Novo Tempo criou a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, que vai conversar com você através do WhatsApp. Veja, ela não substitui a Bíblia, mas ela vai te levar de volta para ela. Ela não substitui a igreja, mas ela te ajuda a manter o seu coração aquecido até você chegar na sua igreja. E ela faz exatamente aquilo que Deus fez com Abraão. Guia passo a passo, um passo de cada vez. A esperança fala com você no seu ritmo. Se você tem pouco tempo, ela envia um áudio curto. Se você está em viagem, ela manda um vídeo. Se você está enfrentando ansiedade, medo, dúvidas ou quem sabe esgotamento, ela envia estudos direcionados para fortalecer justamente aquilo que está fragilizado. E o mais bonito é que o processo é simples. É tão simples quanto o chamado de Deus para Abraão. Sai e vai. Quer saber qual que é o passo que você tem que dar? Ou quais são os 4 passos que você precisa dar? Para começar,
você só precisa fazer esses 4 passos, que são pequenos. Primeira coisa, está com o celular aí? Então, abra o seu aplicativo do WhatsApp. Abriu? Então, toque agora lá em cima no maisinho, no novo contato. Conseguiu fazer isso? Então, agora salva esse número aqui, ó. É o +55 12 98200 0062. Esse é o número oficial da Esperança. Ah, e tem uma quarta coisa. O que você tem que fazer? Então, clique agora numa conversa e mande uma palavra. Essa palavra aqui, ó, digite a palavra estudar. Fez isso? Pronto. A partir desse momento, você começa uma jornada de espiritualidade prática, que vai ser guiada, contínua, e como se todos os dias você estivesse mais ou menos indo e alguém com uma esperança dizendo assim para você dentro do seu coração, olha, vamos caminhar com Deus. O Senhor está te chamando, eu estou aqui para te ajudar, para você dar o próximo passo. Veja, se Deus chamou Abraão para sair, hoje Ele chama você para começar. E a esperança pode ser o primeiro passo dessa caminhada com Deus, que com certeza vai ser extraordinária. Você concorda comigo? Muito bem, já que você aí aprendeu como usar a esperança, eu quero agora entrar no tema de hoje da nossa série Espiritualidade Bíblica. Nós vamos falar sobre algo muito profundo, o chamado de Deus à espiritualidade. Você já percebeu como a espiritualidade é um daqueles temas que todo mundo acha importante, mas poucos, realmente poucos, sabem como vivê-la no dia a dia? Para muitos, espiritualidade é apenas você sentir paz. De vez em quando. Já para outros, é como você cumprir alguns rituais. Agora, para muita gente, a espiritualidade é um negócio complicado. É uma coisa reservada, que parece para alguém que está vivendo no mundo espiritual. Mas, no fundo, a pergunta que mais toca aqui dentro do nosso coração, ela é simples. Como que eu vivo uma fé que faça a diferença dentro da minha vida real? Porque a verdade é que a gente cuida de tudo, não é mesmo? A gente cuida do trabalho, a gente cuida da casa, cuida dos filhos, cuida dos estudos, mas quantas vezes a gente deixa por último, lá no último lugar da fila, a nossa alma, a nossa espiritualidade, não é verdade? Mas quando a alma adoece, todo o resto começa a desmoronar. E é por isso que nós estamos fazendo aqui essa série espiritual, dentro do programa Está Escrito, que é Espiritualidade Bíblica. O nosso objetivo aqui é mostrar para você que a espiritualidade não é algo abstrato, inalcançável, ou quem sabe uma coisa mística. A espiritualidade é algo prático. Ela também pode ser profunda, ela é diária. Ela transforma a vida completamente de verdade. E se você perdeu algum episódio dessa série, não se preocupe. Você pode assistir todos os episódios passados no nosso canal do YouTube, @estaescritoNT. Ali você vai encontrar cada tema, cada reflexão, cada passo que nós demos dessa jornada espiritual, que foi aqui organizado para você acompanhar aí no seu ritmo. E hoje, dentro dessa mesma série, nós vamos dar um passo ainda mais importante. Nós vamos olhar para um homem que descobriu a espiritualidade não num templo, mas na estrada. Não num ritual, mas em uma decisão. Não em um momento emocional, mas através de um chamado. Um homem que aprendeu que a espiritualidade começa quando Deus chama, mas se aprofunda quando nós obedecemos. Quem é essa pessoa? É claro que você sabe. Nós vamos falar sobre a história de Abraão. E isso aqui vai nos ajudar a entender como a jornada espiritual acontece. E como inicia a jornada? Dá uma olhadinha comigo no livro do Gênesis. Pega a sua Bíblia, Gênesis, eu quero ler com você, capítulo 12, do verso 1 até o verso 3. Diz assim o texto: Ora, disse o Senhor a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos entender agora que a espiritualidade, na verdade, começa com um chamado. Quando Deus chama Abraão, a primeira palavra é simples, mas ela é profundamente desconcertante. Ele olha para Abraão e diz assim, sai. Isso aqui já levanta algumas perguntas, né, que vão atravessar o nosso coração. Por que Deus começa a vida espiritual tirando a gente do lugar que nós estamos? Por que o primeiro passo da fé não é você receber algo, mas é você deixar algo? Será que a espiritualidade verdadeira, ela começa com aquilo que nós conquistamos ou com aquilo que nós abrimos mão? Pense na história de Abraão por um momento. Ele tinha uma terra, ele tinha uma cultura, tinha uma família. Ele vivia num contexto de segurança e Deus diz para ele, sai. Não diz para onde, não explica o caminho, também não entrega um mapa. Você está entendendo como é difícil para ele? Apenas ele ouve o chamado de Deus. E é diante dessa realidade que nós vamos precisar fazer uma pergunta aqui que é importante. Será que espiritualidade é você caminhar com Deus apenas quando tudo faz sentido? Ou quem sabe quando nada faz sentido? Muitas pessoas imaginam que a fé ela deve iluminar o futuro completamente, mas Deus normalmente ilumina apenas o próximo passo. E talvez seja justamente isso que revela realmente quem confia. Abraão ouviu o chamado. E você? Quando Deus toca em alguma coisa que você ama, quando Ele tira você do controle das coisas, quando Ele pede uma renúncia antes de te dar alguma explicação, será que você reconhece a voz dEle? O chamado de Abraão vai nos ensinar algo que é essencial. Espiritualidade não vai começar quando a gente entende, mas quando a gente responde. A espiritualidade, ela não vai nascer da clareza, ela vai nascer da obediência. Não se constrói espiritualidade na zona do conforto, mas nos lugares onde você vai desenvolver confiança. E a pergunta de Deus está ecoando ainda hoje. O que você precisa deixar para você começar agora mesmo a viver a espiritualidade que Deus preparou? Entenda que a espiritualidade ela vai se expressar através da obediência. Se no primeiro chamado de Deus, Ele fala assim, olha, sai. No segundo movimento, Ele vai esperar uma coisa de você e de mim. Ele vai esperar obediência. E isso aqui levanta uma pergunta muito profunda. Por que Deus vai vincular a espiritualidade não ao que nós sentimos, mas aquilo que nós fazemos? Perceba que, olha, Abraão, ele não recebeu detalhes, ele não teve garantias, nenhuma. Ele também não viu o destino final, mas mesmo assim o que foi que ele fez? Ele saiu. A gente precisa fazer aqui uma reflexão. Será que a fé, ela cresce quando nós temos as respostas ou quando nós damos os passos que se esperam? Maturidade espiritual, vem quando você compreende tudo ou quando você confia. Muita gente hoje está esperando sentir algo para obedecer. Talvez você esteja assim, não, se Deus falar comigo, se um anjo aparecer, se alguém enviado de Deus me trouxer essa resposta, então eu vou confiar. Entenda uma coisa, se você espera ter paz, se você espera ter clareza, se você espera ter convicção absoluta, se você espera ter segurança emocional, entenda uma coisa, Abraão vai ensinar totalmente o contrário. A obediência vem antes dessa sensação.
O passo vem antes de você ter certeza. A fé vem antes da visão. E talvez essa seja uma das lições mais incômodas, mas também mais libertadoras da espiritualidade bíblica. Deus não pede que você veja, Ele pede que você ande. Deus não pede que você entenda, Ele pede que você confie. Deus não pede perfeição, Ele pede entrega. Pense no texto. Pela fé, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ele ia. Está lá em Hebreus 11, o verso 8. Obediência não é submissão cega, é uma confiança madura. Você percebe a diferença? É você dizer assim: Senhor, eu não sei como será, mas eu sei quem Tu és. E aqui está a pergunta sobre a espiritualidade que a gente precisa fazer. O que na sua vida você acha que ainda depende de uma explicação? E que porventura esteja atrapalhando você de demonstrar obediência? Pense um pouco. Você consegue pensar numa resposta clara para isso? Abraão descobriu algo que todos nós precisamos descobrir. A espiritualidade se fortalece exatamente quando a nossa vontade se curva diante da vontade de Deus. E aqui a gente está pronto para entender que a espiritualidade, ela é sustentada pela presença de Deus. Olha que coisa extraordinária. A obediência de Abraão ao chamado de Deus nos leva a essa pergunta essencial: quem que sustenta alguém que decide caminhar pela fé? Quem que vai sustentar? Quem que vai cuidar? A espiritualidade nesse momento nos ensina que não basta sair, é preciso você continuar. E continuar muitas vezes é mais difícil do que você começar. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse que o grande desafio da vida com Deus é permanecer no caminho da fé. Quando ele estava lá no seu último discurso com os discípulos, lá em João capítulo 15, só nos primeiros 10 versos ele enfatizou a importância de permanecer 10 vezes. Agora, olhando de novo para a espiritualidade de Abraão, você percebe que ele deixou sua terra, ele deixou os seus hábitos, a sua cultura, a sua segurança, mas quando ele chegou no desconhecido, ele encontrou desafios, ele encontrou fome, ele encontrou tensão, ele encontrou incertezas. Mas quem o sustentou diante desses desafios? Será que ele pensava que ele estava seguindo na direção certa? Mesmo quando ele se deparava com muitas complicações na sua estrada? Pense um pouco aqui comigo. Será que espiritualidade significa ausência de dificuldades ou a presença de Deus em meio aos problemas? Quantas vezes nós pensamos que Deus, quando chama, talvez vai nos dar um caminho fácil, mas Gênesis 12 vai mostrar uma outra realidade. O caminho de Deus, ele é seguro, você pode confiar, mas nem sempre é simples. Como que você pode continuar confiando quando o cenário parece totalmente contrário? E é aqui que entra a grande promessa divina. No texto que nós lemos em Gênesis 12, diz: eu te farei, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, tu serás uma bênção. Você percebeu esse detalhe? Não é Abraão dizendo assim, ó, eu vou fazer, não. É Deus dizendo, eu farei, através de você. A espiritualidade, ela não se baseia na nossa força, mas na presença daquele que nos chamou. Quantas vezes a nossa fé, ela enfraquece quando nós estamos tentando sustentar sozinhos aquilo que Deus prometeu carregar. Quantas vezes o medo cresce porque nós esquecemos que Deus já está no futuro, que nós hoje não conseguimos enxergar. A jornada de Abraão,
ela nos ensina que a espiritualidade não é caminhar para Deus, é você caminhar com Deus. É saber que antes de nós chegarmos, Ele já está lá. É entender que o caminho até pode ser incerto, mas a presença de Deus nunca é. Você está olhando mais para as dificuldades do caminho? Ou você está olhando para a fidelidade daquele que caminha ao seu lado? Agora a gente precisa entender quais são os efeitos da espiritualidade. Entenda que a espiritualidade, ela transforma a vida. Para onde a obediência ao chamado de Deus nos leva? O que a presença de Deus ao nosso lado na jornada da vida nos oferece? Com a história de Abraão, é possível você aprender que Deus não chama apenas para tirá-lo de um lugar. Deus chama para colocar você dentro de um propósito. Pense aqui comigo. Será que espiritualidade é apenas você sentir Deus? Você achava que era isso? Ou será que espiritualidade é você se tornar parte daquilo que Deus está fazendo no mundo? Será que fé é só você receber bênçãos ou você se tornar uma grande bênção? Quando Abraão chega à terra que Deus mostraria, o livro do Gênesis diz que ele levanta altares. Isso aqui é muito lindo. Ele levantou altares em Siquém. Ele levantou altares em Betel. Em todos os lugares da sua jornada, ele levantava altares. O que os altares de Abraão revelam? Uma coisa muito importante. Revelam que espiritualidade não é um momento isolado. Pelo contrário, é um estilo de vida. Não é apenas algo que aconteceu dentro do seu coração, é algo que se evidencia nos passos que você dá. As casas mudam, as cidades mudam, os nossos caminhos mudam, mas onde Abraão estava, Deus era adorado porque ele levantava altares. Isso aqui ensina que espiritualidade não é onde nós estamos simplesmente, é quem nós nos tornamos. A espiritualidade verdadeira é saber que onde Deus nos coloca, nós somos chamados a carregar a sua presença. Que coisa fantástica, não é? A representar o seu caráter, a demonstrar o seu amor. Que tipo de altar você tem levantado nos lugares por onde você passa? Reflita, pense um pouco mais. Que tipo de altares você tem levantado por onde você passa? A sua fé tem transformado a sua família. A sua fé tem alcançado as pessoas no seu trabalho, dentro dos seus relacionamentos. As pessoas conseguem enxergar Deus nos passos que você dá. Reflita um pouco mais. Hoje Deus está chamando você à espiritualidade, para que por onde você passar, haja um rastro de espiritualidade que impacte a vida das pessoas. Abraão descobriu que espiritualidade verdadeira, ela muda o rumo da vida. E muda quem cruza o nosso caminho. Porque quando uma pessoa ouve a voz de Deus, ela obedece, ela confia e ela caminha com Ele. E essa pessoa não apenas vive abençoada, isso aqui é a coisa mais linda, ela se torna uma bênção. E esse é o projeto de Deus para você. O chamado à espiritualidade é esse. Deus dizendo para você, eu farei de você uma grande bênção. Esse é o projeto de Deus para a sua vida.
por onde quer que você andar, por onde quer que você passar, que a bênção de Deus alcance as pessoas através da sua influência. Quando nós olhamos para a jornada de Abraão, fica claro que a espiritualidade, ela não é um conceito, ela é um caminho. Ela não é uma teoria, ela é uma resposta. Deus chamou, mas Abraão obedeceu. Entende? Deus prometeu, mas Abraão confiou. Deus guiou, mas Abraão caminhou. É assim que Deus quer fazer com você. Hoje, Deus está fazendo com você exatamente o que Ele fez com ele. Está dizendo assim, ó filho, filha, vem. Ele está te chamando para você viver uma espiritualidade na sua plenitude. Isso é lindo. Deus está chamando você para sair de um lugar onde a sua alma estacionou. Deus está chamando você para você deixar um hábito que enfraquece a sua fé. Deus está chamando você para você voltar para a Bíblia. Deus está chamando você para você reconstruir a comunhão com Ele, para você viver algo mais profundo do que essa correria vazia que tantas vezes domina a vida, não é verdade? A questão não é se Deus está chamando, porque Ele está. A questão é, você vai obedecer. Você vai deixar o que você precisa abandonar. Você vai confiar mesmo sem ver o cenário completo. Você vai dar o passo antes de você ter certeza. Você vai colocar Deus e a sua vida no lugar certo. Você vai se entregar nas mãos que não vacilam, as mãos de Deus. A espiritualidade começa quando nós reconhecemos que não sabemos tudo, mas confiamos na fidelidade de Deus. Que não conhecemos o caminho, mas nós confiamos na direção divina. Que não sabemos que desafios enfrentaremos, mas confiamos na providência do Senhor. Hoje Deus está chamando você para um novo nível de fé, de entrega, de intimidade espiritual. E o apelo que eu faço para você é profundo. Dê um passo hoje, não amanhã. Não quando tudo fizer sentido. Se Deus está chamando, responda. Ele está tocando o seu coração, abra. Você pode fazer isso agora? Ora comigo. Senhor, nós somos resistentes. Às vezes não ouvimos a Tua voz do jeito que deveríamos, mas hoje nós queremos ir como Abraão foi, obedecendo, permanecendo. Abençoa esse amigo, essa amiga, para que estejam com Cristo sempre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O nosso programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.